Buenos días. Agradeço muito a invitação por falar esta manhã acá. Felicito a Universidade de Costa Rica, em especial a Escola de Saúde Pública, de sediar esse importante seminário. Este tema que me pediram para falar é pouco amplo e difícil, então penso que a apresentação está em espanhol, mas vou falar em português, está vendo? É tema bastante amplo e então eu optei pela definição da saúde global, que a saúde global são problemas de saúde que ultrapassam as fronteiras e que necessitam de acordos internacionais para a solução. E como América Andina, são esses países aqui no mapa, né? Apesar de Argentina e Chile serem cruzados pelos Andes, eles politicamente não são considerados América Andina. E o Brasil, então, vou falar dos problemas que atravessam as fronteiras, problemas ambientais dessa área aqui, né? A saúde ambiental, por natureza, ela é global, né? Porque os problemas ambientais, eles não respeitam fronteiras políticas. Então, a própria saúde ambiental está na origem do termo saúde global, no âmbito da saúde, né? E, frequentemente, esses problemas afetam o mundo todo, como nós vamos ver daqui a pouco, né? E a crise ambiental atual, ela é uma crise global, ela é uma crise universal, mas nesse dia nós vamos falar, sobretudo, nesse âmbito regional. Por que os problemas ambientais estão se tornando um risco para a sobrevivência da humanidade? Porque nessa região nossa, nós temos ao mesmo tempo tecnologias obsoletas e tecnologias muito modernas. Então, temos riscos do subdesenvolvimento e riscos do desenvolvimento industrial acelerado. Também é uma área de grande crescimento demográfico e de uma urbanização muito acelerada, fazendo com que essa região se constitua na região mais urbanizada do mundo, né? Em média, 77% da população vive em cidades nessa região, né? Mais de 400 milhões de habitantes. Por outro lado, é uma região que está tendo um aumento do consumo bastante grande, por força do aumento do nível de riqueza, também pelo crescimento da população, e isso traz como consequência um aumento da produção de resíduos de toda forma e a contaminação da água, do ar e do solo, né? Também é uma região que fortemente está sofrendo os impactos da globalização econômica, com impacto sobre suas culturas, sobre seus modos de vida, modos de se alimentar. E um outro aspecto é a impossibilidade dos países nacionais regularem essas questões que ultrapassam as fronteiras nacionais. Então, um dos grandes desafios da saúde ambiental nessa região é a gente ver quais são os problemas que são típicos dessa região e que são comuns à região andina e ao Brasil, que é basicamente a região da bacia amazônica, né? Então, dentre os problemas, eu fiz uma busca na literatura para ver o que havia produzido na Basicielo, Web of Science, de artigos que falavam conjuntamente do Brasil com a América Andina, e quase não encontrei nada, encontrei muito poucos artigos. Então, eu fiz um balanço de 7 pontos principais em que tem uma interface entre o Brasil e a América Andina, né? Um deles, mais comum, é a violência urbana, que é considerado hoje em dia um problema de saúde ambiental, porque está relacionado ao ambiente social também, né? A violência urbana,
é das atividades humanas a mais destrutiva, porque ela não traz nenhum benefício como uma atividade industrial ou coisa assim. Ela causa mortes e incapacidades nos civis, nos militares, nos policiais. Além disso, ela consome recursos da sociedade, né? Tem impactos na saúde da população, das famílias em que vivem em zonas sob violência urbana, impactos na saúde mental também, e frequentemente se usa uma destruição ambiental deliberada por conta da violência urbana ou de guerras ou terrorismo que existem nas regiões, né? Em alguns artigos que encontrei, falam que uma taxa de a mais de 10 por 100 mil é considerada uma taxa de epidemia, né? E que a América Latina ela vem enfrentando uma epidemia de violência, mas que o grande desafio é trabalhar com as causas e com a prevenção dessa violência. Aqui, quando a gente vê os dados por continente e número de homicídio, a gente vê que na América Latina as taxas mais elevadas do mundo, então não tem a ver somente com pobreza, porque tem taxas mais altas que a África, que tem países bem mais pobres, e principalmente a taxa de assassinatos de jovens na América Latina é a mais alta do mundo, seguida do Caribe, né? Comparando com a África, ela é mais que o dobro. E tem muito a ver com desigualdade social, com crescimento demográfico de jovens, né? Tem vários estudos trabalhando com isso. Mas mesmo no âmbito da América Latina, se nós verificarmos por países, essas taxas elas são variadas, mas muitos dos países da América Andina, aqui Colômbia, Venezuela, Brasil, uma taxa de 25 por 100 mil habitantes, Equador, são países da América Andina e do Brasil, nessa área que nós estamos trabalhando aqui, né? Isso é taxa sobre a população total, e não jovens. Um outro problema desse segundo que temos que trabalhar é da destruição da camada de ozônio, em que já existe, né, o Tratado de Montreal, que regula a emissão de gases que destroem a camada de ozônio, né, o gás CFC, e que é um risco para carcinogênese, tanto melanoma quanto não melanoma, que é um tipo de câncer que está crescendo bastante na América Latina. No Brasil é o principal tipo de câncer. E por que eu acabei deixando mas também de catarata, degeneração da retina, envelhecimento e incapacidade. Qual a relação disso na América Latina? Por um lado, a proibição de produtos de ar-condicionado, geladeiras que contenham esses gases. Mas como ainda se tem uma população pobre muito grande, a presença desses gases ainda se faz em grande medida nesses países. E, por outro lado, sobretudo a população de origem europeia que vive nesses países e que tem atividades sob a luz solar, como carteiros, trabalhadores rurais, vendedores ambulantes, guardas de trânsito, é que tem sido muito afetado pelo câncer de pele e, sobretudo, em decorrência do grande envelhecimento da população dessa região da América Latina e do Brasil em específico. Então, esses números de câncer estão aumentando bastante e com tendência de aumento, né? O terceiro ponto é do mudanças climáticas, né, e gases de efeito estufa, que apresentam uma série de
consequências como aquecimento antropogênico, né? E riscos à saúde, tanto riscos ligados ao aumento da temperatura, como temperaturas extremas de frio ou de calor, fortes chuvas, inundações, deslizamentos de terra, sequias, incêndios, fomes, furacões, aumento do nível do mar. Então, todos esses têm efeitos à saúde, além disso, de mudanças no padrão de doenças relacionadas a vetores e a necessidade de mais uso de pesticidas, que tem um outro efeito à saúde também, pelo maior uso de inseticidas. Para essa região, os modelos do IPCC, eles têm valores pouco confiáveis, porque não tem muitos estudos. Mas a Amazônia tem um papel importante, né, por causa da acumulação de água que ela tem no planeta, e as mudanças de temperatura e na precipitação pode afetar a composição da biomassa amazônica e as práticas agrícolas, né? Alguns cenários indicam o aumento do efeito El Niño, com redução de chuvas em algumas regiões, aumento do caudal dos rios, né, e mudança nos ecossistemas. A gente vê que essas mudanças também estão relacionadas com doenças infecciosas, sobretudo a malária, que está fortemente relacionada com o fenômeno El Niño na Colômbia, no Equador, no Peru e na Venezuela. As inundações têm um efeito no Peru, já as secas favorecem as epidemias na Colômbia e na Venezuela, e no Brasil elas estão mais relacionadas com outros fatores que não sejam o clima. Então, esse mapa indica aqui o que deve ocorrer com as mudanças no El Niño, nessa região da América Latina, e o aumento de casos de malária com maior incidência do fenômeno El Niño, que é um dos fatores que está previsto, né, no relatório do IPCC, o aumento do efeito do El Niño. Se a gente vê a alta incidência de malária em toda essa região da bacia amazônica, esse é um risco à saúde bastante significativo para a nossa região. Também os desastres naturais e tecnológicos estão bastante relacionados às mudanças climáticas, e as populações mais vulneráveis estão também na América Latina, né? Principalmente porque a urbanização é feita em áreas sem controle, em áreas de grande declividade, em áreas próximas aos rios, e as condições socioeconômicas de população de nível de renda mais baixo, né? Então, o tipo de desastre mais comum nessa região são as inundações, e uma parte dessas vítimas de desastre morre tanto no Brasil quanto nos outros países da América Andina. O Brasil é considerado um país de nível crítico de risco. Essa é uma produção do Banco Mundial que mostra os riscos principais de desastres naturais na América Latina, e a gente vê que o principal em quase todos esses são inundações, mas em alguns dos outros países é a seca, principalmente no Peru. Aqui eu só coloquei alguns artigos ilustrando. Essa é uma inundação no Peru. Esse aqui também no Peru, a forma como a urbanização em baixa renda urbana é dada e o risco de deslizamento que ocorre. O número de afetados, segundo essa publicação do Banco Mundial, a gente vê aqui no Brasil é basicamente também por seca e inundação, mas em outros países a inundação é a que traz maior número de afetados também pelos desastres climáticos. Um outro ponto importante é essa contaminação global por conta da poluição, sobretudo de produtos químicos, né? E já existe até um controle do mercúrio entre Brasil, Bolívia e Colômbia, mas, de uma maneira geral, qual é o problema? Os nossos países, eles compartilham águas internacionais.
Então, se a gente vê o mapa da América do Sul e dessa toda a região, grande parte dos rios nasce nos países andinos e correm para o Brasil. Então, há um problema internacional. Quando se vê o uso de facilidades sanitárias, né, proporção da população que usa facilidades, a gente vê que ainda tem países da América Andina em que a porcentagem não é muito elevada, né, e isso traz o risco de poluição dos cursos de água, né, porque não tem o tratamento de esgoto adequado. Apesar de que, em grande parte da região, a gente tem uma porcentagem maior de pessoas atendidas por água de boa qualidade, né? Mas ainda, em alguns países, que não chega a 90% dessa região. Mas qual o problema principal? É a contaminação por mercúrio, que eu só pus um exemplo, né, de extração de ouro na região, porque isso aqui é estudos feitos com contaminação de pessoas que só consomem o peixe, mas que vivem ao longo desses rios, populações indígenas, populações ribeirinhas, que não trabalham com a extração do ouro, mas que se encontrou níveis elevados de mercúrio no seu cabelo, níveis mais altos, né, do que os recomendados pela OMS, tá certo? Então, os principais estudos, eles têm se centrado no Rio Madeira e Tapajós, no Brasil, mas também em alguns rios da Colômbia, né? O Rio Amazonas é o mais estudado, Peru e Venezuela têm poucos estudos, Bolívia tem alguns. Mas alguns estudos, por exemplo, feitos em população em São Gabriel da Cachoeira, que é no Brasil, fronteira com Colômbia, já indicam, né, que você tem níveis de mercúrio alto na população por conta de extração de ouro na Colômbia, próximo ao Brasil, né? E os níveis vão baixando conforme você vai ficando mais distante daquela área, né? Até em direção a Barcelos. A mineração, ela sofre os impactos da pressão internacional, da globalização, há um mercado internacional muito forte para ouro, né? E isso tem feito com que a extração de ouro tenha aumentado nessa região andina no Brasil, e com a extração de ouro feita toda com mercúrio, basicamente, né? Então, tem poucos casos de infecção aguda, mas já apresentando transtornos de conduta e câmbios neurotóxicos. Também a contaminação por extração de petróleo, aqui a gente vê só um exemplo, eu pus de artigos falando do Peru, extração de óleo no Peru, e que a contaminação por acidentes, por vazamento, tem afetado povos indígenas que vivem tanto no Peru quanto na Bacia Amazônica, no Brasil também, e para eles, que eles vivem sobretudo dos rios e das águas dos rios, e o derrame de óleo tem um efeito muito prejudicial. O desmatamento também está concentrado em algumas regiões, está ligado à expansão agrícola, o gado, a exploração florestal, construção de infraestrutura, né? E tem efeitos diretos e indiretos sobre as mudanças globais. Essa é uma foto na Bacia Amazônica, no Peru, mostrando o efeito de construção de estrada e que vai levando ao desmatamento, né, de regiões na Amazônia, com risco de deslizamento de terras e sedimentação dos cursos d'água. E aqui também no Peru, a extração da castanha do Brasil, que é a única castanha que tem um mercado internacional, então é uma fonte de renda para a região, mas é uma árvore que só sobrevive na floresta. Aqui para frente, essa aqui é uma foto que eu mesma tirei no Acre. A castanha, ela é proibida de ser
cortada no Brasil, mas isso aqui é na reserva extrativa Chico Mendes, onde se deveria ter só extração de castanha e seringueira, mas que ao longo da estrada se transforma em pastagens e se coloca o gado. E a seringueira fica em pé, mas o que a gente vê é que depois de alguns anos elas morrem, tá vendo? Aos poucos elas vão morrendo. Isso aqui, então, é o mapa da reserva extrativa Chico Mendes, né, no Acre, e a gente vê aqui, basicamente, a estrada, é que essas áreas em vermelho são as áreas desmatadas com pastagem. É a estrada que vai trazendo o desmatamento e a introdução do gado, né? A região amazônica hoje é a principal região produtora de carne bovina no Brasil. E o último problema é o problema da drogadição, do alcoolismo e consumo do tabaco, que também é considerado pela OMS como um problema de saúde global. Tem relação com o estilo de vida, mas as causas e o enfrentamento requerem acordos internacionais, né? E tem um impacto muito grande na saúde das pessoas, das suas famílias e também dos serviços de saúde, né? Nesse caso, então, Bolívia, Colômbia e Peru são os mais grandes produtores mundiais de coca, né? O cultivo é tradicional nesses países, mas atualmente eles têm sido, a produção tem se dirigido muito para a produção da pasta de cocaína, e o Brasil é a grande rota de exportação dessa droga, e aí volta ao problema inicial, que é o problema também da violência entre jovens, que os jovens são usados para a distribuição dessa droga nas regiões urbanas, né? Então, um dos grandes desafios para o enfrentamento desses problemas é que as cidades, elas são o centro da globalização e elas que direcionam o crescimento econômico desses países. Então, você tem que trabalhar também não só nas áreas rurais, mas nas cidades, né? E nessa região a gente tem também das maiores cidades, maiores da América Latina, São Paulo, Rio de Janeiro, Lima, Bogotá, são as maiores cidades das Américas, estão nessa região. E, então, o grande desafio nosso é encontrar a cooperação internacional e essa diplomacia em saúde ambiental que tenha conhecimentos específicos para o enfrentamento desses problemas. E é só. Obrigada.